Boa noite a todos. Então, essa noite nós vamos aprender, conversar um pouquinho sobre a transmissão do pensamento, a ação da prece, que está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Então, para nós começarmos a compreender, vamos falar um pouquinho sobre o pensamento. O que é o pensamento? Que eu acredito que, além da nossa respiração, que sem ela a gente não vive, a gente tem que respirar o tempo todo, o pensar também é uma coisa que a gente faz o tempo todo. Quando a gente acha que a gente não está pensando, a gente já está pensando, né? E o que é o pensamento? O pensamento é força eletromagnética. Ela é força criadora. Com o nosso pensamento, nós podemos ficar mais perto de Deus ou nos distanciar dele. Tudo depende de como nós pensamos. O pensamento, ele reflete a nossa vida. Para nós termos noção, um pouquinho de noção do que faz o nosso pensamento conosco, a força que tem o nosso pensamento. Hoje eu trouxe vários livros para a gente aprender junto. Esse livro, Pensamento e Vida, que é do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico, ele diz assim, que a mente é o espelho da vida. E ele define assim: definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move, que tudo cria e transforma, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. Para a gente ver a força que tem o nosso pensamento. Ele cria ou ele destrói. E a nossa vida é o reflexo do nosso pensamento. Mas da onde que vem o nosso pensamento? Do que nós sentimos. Então, a pergunta é: quem sou eu? Se o meu pensamento me reflete, ou aliás, se eu reflito o meu pensamento, quem é você se o teu pensamento te reflete? Que tipo de pensamento eu estou tendo hoje, para saber que dia eu terei amanhã? Porque hoje foi o resultado do que eu pensei ontem. A pergunta é quem eu sou para saber o que eu penso. Porque é tão difícil a gente mudar nosso pensamento, né? Se a gente muda o pensamento, a gente muda o nosso padrão de vida. A gente muda a nossa vida, para melhor ou para pior. Tudo depende de como é o nosso pensamento. Mas o nosso pensamento, ele cria padrões. Por quê? Nós somos resultado de todas as nossas vidas. E a gente traz isso. Por isso que o pensamento cria padrões. Porque a gente já traz de muito tempo. O que eu fiz lá atrás, talvez eu esteja trazendo como padrão. Por isso que é tão difícil eu mudar o pensamento. Porque lá atrás, por exemplo, era muito normal a brutalidade. Hoje já não é mais. Mas se eu tenho isso como padrão no meu pensamento, como é que eu resolvo as coisas? Brutalmente, grosseiramente.
Por isso que é tão difícil mudar esses padrões e esses pensamentos. No livro Ação e Reação, que também é do Chico, pelo Espírito André Luiz, ele explica, é bem interessante porque ele vai explicar, vai comparar o pensamento com a velocidade da luz. André Luiz está aprendendo também sobre isso e pergunta para um amigo espiritual dele. E esse amigo responde, que o amigo é Silas. Reporto-me ao assunto para lembrar que a radiofonia e na televisão, os elétrons que carregam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com a velocidade igual à da luz. Ou seja, a 300 mil quilômetros por segundo. Ora, num só local, podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção, compreendendo que, num segundo, a palavra e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente, depois de atravessarem imensos domínios do espaço em fração infinitesimal de tempo. A gente sabe disso vendo a TV, o telefone, que é muito rápido, né? Aí ele diz assim, imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea, em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível dos nossos desejos ou de nossa atenção. O que nós pensamos volta inevitavelmente para nós. Seja a gente pensar de nós mesmos ou seja a gente pensar de outro. Mas eu dei uma pincelada no pensamento porque é difícil mudar. E como eu faço para me ajudar a mudar meu pensamento negativo, meu pensamento ruim? Orando. É uma das formas. Então nós vamos entrar agora na ação da prece. Porque a gente falou até agora em pensamento. Mas vamos ver o que é a prece. A prece é uma invocação. Ela vai ligar um ser a outro. O Espiritismo, ele nos mostra que a ação da prece, ela é explicada pela transmissão do pensamento. Por isso que, até agora, nós falamos sobre o pensamento. E a prece nos coloca em comunhão com Deus. Ela pode ser um pedido, ela pode ser um agradecimento, ou ela pode ser uma glorificação, ou os três juntos. Acredito que todos nós oramos uma hora ou outra, né? Principalmente quando a gente precisa, ou se tem um amigo, um irmão que esteja precisando dessa prece. E toda vez que a gente faz uma prece, a gente se coloca em comunhão com Deus e com os nossos espíritos protetores, os nossos amigos espirituais que vão nos ajudar. E se é a transmissão do pensamento que faz isso, como funciona isso? Nós, encarnados e desencarnados, estamos mergulhados no fluido universal. E o que é o fluido universal? É tudo. É o universo. O nosso corpo é feito do fluido universal. O nosso perispírito é feito do fluido universal. O universo é feito de fluido universal. Então tudo é o fluido universal. Esse fluido recebe o impulso da vontade, da nossa vontade, que é o veículo do pensamento. E quando então eu penso, eu coloco a vontade,
Eu imito, eu faço uma corrente fluídica e imito o que eu estou pensando para a pessoa, ou para Deus, ou para quem eu esteja orando. Ele faz essa ligação. E vocês viram que mais rápido do que a luz. É muito rápido. Por isso que, quando a gente diz assim, eu penso sempre para melhor, eu penso... Mas quando a gente está no meio desse cenário de coisas negativas, de coisas ruins, como o nosso pensamento muda rápido, ligeiro. E como eu faço para mudar? E se eu entro nesse clima, tudo ao meu redor muda, porque é muito rápido. Se nós tivéssemos a real noção do poder que a gente tem, do nosso pensamento, porque inevitavelmente ele volta para nós. Então, se a gente orar, nossa, me dei conta que eu estou pensando negativo, ou que eu estou pensando mal de alguém, ou que ora, se conecta com Deus, mas com um sentimento puro, um sentimento de amor. O livro aqui, o Boa Nova, de Chico, onde ele narra alguns momentos de Jesus com os apóstolos. E como nós, os apóstolos também tinham muitas dúvidas. Assim como Pedro, num desses encontros com Jesus, perguntou: Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? Jesus respondeu: Como não, Pedro? Não tenha dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas. Aí ele pergunta logo após: Mas se todas as nossas súplicas são ouvidas, por que tanta diferença de sorte? Uns têm muito, outros têm poucos, uns têm saúde, outros não têm. Porque muitas vezes eu adoeço e eu rezo por saúde, ou para um amigo, ou para um irmão. Por que uns têm muito e outros têm pouco? Jesus responde assim: que não devemos esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Porém, todo trabalho é importante. E sendo filho e servo de Deus, temos que nos dispor em servi-lo como rei ou como escravos, mas certos que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que merecemos. Aí a gente pode perguntar: mas então, eu preciso rezar se eu vou receber o que eu mereço? Sim, porque se nós estamos aqui, é para aprender, é para evoluir. E a gente vai passar por situações negativas, sim, para aprender. Vai pensar negativamente, mas é para a gente aprender. E orando, o que a gente adquire? Uma força moral, adquire o equilíbrio, se conectando com Deus, com a fé em Deus. Isso nos dá mais força, mas tendo sempre em mente que a vontade de Deus é a melhor, que nós teremos o que a gente merece e o que a gente precisa, principalmente o que a gente precisa. Aí o João, o outro apóstolo, também fez pergunta para Jesus sobre a prece. Que eles tinham também muitas dúvidas, né? Aí João perguntou para Jesus: mas então, a oração deve ser louvor ou súplica? Jesus respondeu: por prece, devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus.
Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa. A oração é sempre um esforço da criatura em face à providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha no bem com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. O que Jesus nos ensinou aqui de novo? Além de ensinar que a gente deve orar para se conectar a Deus. Que orar não é só palavras. Que orar não é só o pensamento. Que orar é o trabalho no bem. Jesus diz que o pensamento deve ser que nem a nossa respiração. Tem que ser para nós sobrevivermos. Mas então eu tenho que passar todo o dia rezando? Não. Eu tenho que passar o dia elevando os meus pensamentos. Eu tenho que passar todo o dia fazendo o bem. Porque eu venho para o centro espírita ou eu entro em qualquer casa religiosa, eu faço a minha prece, eu chego em casa, sou grosseiro com a minha família, eu vou para o trabalho, sou grosseiro com o meu colega, eu passo na rua, eu ignoro o meu irmão que precisa de ajuda, mas eu oro, eu faço minha prece de noite. Que sentimento é esse que eu tenho quando eu vou fazer a minha prece? Sentimento de culpa, sentimento de raiva, de mágoa. Que sentimento é esse? Que é isso o que vai valer na tua prece. Não são as palavras bonitas. É o teu sentimento perante a Deus, porque Ele vê tudo. Eu fico imaginando, ainda bem que aqui a gente não consegue ver o que as pessoas estão pensando. Imagina eu aqui vendo um balãozinho na cabecinha de todos vocês, assim, ó, que estão pensando e vocês vendo na minha. Ainda bem que aqui a gente não sabe. Mas quando formos para o plano espiritual, sim, eles vão ver inclusive o que a gente está pensando. De uma forma ou outra seria bom, porque hoje, querendo ou não, a gente cuida do que a gente fala. Mas, como a outra pessoa não sabe o que a gente está pensando, a gente pensa. E muitas vezes eu pensava assim, até conhecer, só estou pensando, nem falei, só pensei. Segurei, eu só pensei. Mas sabendo da força que tem o nosso pensamento hoje, a gente sabe que o só pensar já tem uma força muito grande. Então a gente tem que cuidar do pensamento também. Imaginemos que as pessoas enxerguem os nossos pensamentos. Quem sabe assim a gente se cuide um pouco do que a gente vai pensar. Por isso que existe uma diferença muito grande quando a gente ora e quando a gente vai receber, entre o querer, o merecer e o precisar. Porque muitas vezes eu vou pedir, eu vou rogar a Deus uma coisa, mas não é isso que eu preciso. Ou não vai ser agora, ou não estou pronto. Porque a nossa visão aqui é tão pequenininha. O nosso entendimento aqui é tão pequeno perante o que a gente tem. E Deus sabe muito mais do que a gente precisa. Mas o importante é que a gente se conecte a Ele. É que a gente, pelo menos, pare um pouquinho no dia, medite. Aí eu pensei assim, vamos meditar. É difícil meditar, né? Aí diz assim, não pensa. Enquanto tu medita, não pensa. Aí quando diz, não pensa, tu já está pensando. Como é que eu medito sem pensar? Porque a comunhão com Deus
não é feita por palavras, é feita por sentimento. Então, quando a gente senta um pouco para conversar com Deus, a gente fala com o coração, não com a mente. Mas, como Jesus nos ensinou, precisamos trabalhar também. Faz parte da nossa prece. O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos Espíritos também, na questão 658. A prece é agradável a Deus? E eles responderam: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, porque mais bela que seja, se leres mais com os lábios do que com o pensamento, a prece é agradável a Deus, quando é proferida com fé. Quando é preferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que sua prece represente um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Por isso que o sentimento é tão importante na hora da prece, e não as palavras bonitas. Kardec pergunta na questão 660, a prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado, quando pedimos com sinceridade. Então, problemas a gente sempre vai ter. Quem não tem um problema para resolver? Ainda mais depois de uma semana que a gente passou. Nós sempre vamos ter problemas, porque isso faz a gente crescer. Isso faz a gente evoluir. E a gente orando cria forças para passar por esse problema. Mas, como Jesus disse, para alcançar o melhor resultado da prece, precisamos, além da prece, a ação, a atitude, a vontade de ser melhor, de fazer o bem. Uma curiosidade, hoje no Brasil, 11% da população faz trabalhos voluntários. 11% faz. 30% já fizeram algum trabalho voluntário, mas não fazem frequentemente. É muito pouco. É muito pouca gente fazendo o trabalho voluntário, que é um trabalho que enriquece, que é um trabalho que a gente se doa sem querer nada em troca. No próprio Evangelho, no capítulo 25, diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, que não precisa ser um trabalho voluntário, enfim, que a gente faça alguma coisa pelo nosso irmão, que a gente ajude, que a gente faça o bem, sem querer nada em troca, sem nenhum interesse, que eu estarei orando também, fazendo bem com as mãos e com o pensamento. Ora e trabalha. Pensando em tudo que nós passamos essas últimas semanas, imagina se metade dos brasileiros tivessem um pensamento positivo, independente da situação. Um pensamento positivo, emitisse esse pensamento positivo com a velocidade que ele tem e com o poder que ele tem, como nós estaríamos? Muito melhores do que estaríamos hoje, né? Se o nosso pensamento é tão forte, senão ele é forte. Mas eu falo por mim também. A gente se envolve tanto com isso que a gente acaba se poluindo. Porque são energias
ruins, são energias pesadas, são energias negativas, porque um não concorda com o outro, um não quer fazer o que o outro faz, não é assim que se faz, não é assim, e aí tu começa a entrar naquele círculo vicioso do pensamento negativo, do que eu estou vendo na TV, Se para mim é difícil mudar o pensamento, ou pelo menos não pensar negativamente, te afasta. Te afasta, ora, faz uma prece e muda o pensamento. Nós somos reflexos do nosso pensamento. Se vocês lerem esse livro, Pensamento e Vida, vocês vão ver que tudo que tem ao nosso redor, tudo o que somos, faz parte do nosso pensamento. Nós moldamos a nossa realidade. Por isso que a prece, ela é transmitida pelo pensamento, nessa corrente fluídica. A vontade é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som, para nós entendermos como é que funciona. Então tenho certeza de que se a gente mudar o nosso pensamento para melhor, nós teremos uma realidade melhor e nós seremos melhores. Que o importante é ter o hábito da prece. Mas é importante também o trabalho no bem. Trabalhar para o bem.